eu duvido que uma pessoa olhe para uma letra que diga estupro até o fim não seja uma promoção do estupro. Tu concorda que seja? Claro. Por que especificamente o Comando Vermelho até o fim não é uma promoção do Comando Vermelho? Mas o debate não é exatamente Sim, sobre isso. o debate é esse. A gente tá analisando de modo lógico e racional. Se nós estivermos falando que estupro até o fim é literalmente a promoção do estupro de uma atitude extremamente misógina, uma das piores que tu pode cometer contra uma pessoa, por que Comando Vermelho até o fim não é a promoção? Se é literalmente tu tá trocando os agentes da violência. Um filme que retrata um estupro. Mas a gente não tá Diversas retratando... expressões aqui. Mas A gente não tá retratando a Cidade de arte, Deus, por ela exemplo. representa coisas boas e ruins da sociedade. Então, agora a gente vai... Quem vai definir o que é bom ou é ruim? Ampliar para outras situações, tá? Em relação ao que é ou não promoção, certo? Primeiramente, isso vai ser determinado por técnicos do direito, que não somos nós. São pessoas que vão analisar o caso, depois a denúncia, e vão concluir, ok, isso aqui é ou não é promoção do crime organizado. Segundo, o Oruan, ele já pediu pela liberdade do pai dele inúmeras vezes, sendo que ele continua sendo o líder do Comando Vermelho da cadeia, de dentro da cadeia, ele ainda comanda essa facção criminosa. Certo. Me parece que não é apenas a descrição de uma realidade. Ele está defendendo algo que o pai dele criou, ou pelo menos é um dos principais líderes, expandiu, enfim. Outra coisa. O Oruan não somente defende o pai dele, mas também o assassino do Tim Lopes, mas pediu pela liberdade do amigo dele que agrediu a namorada. A namorada dele tinha 16 anos de idade e o amigo dele tinha 20. Não é uma pessoa que está razoavelmente ajustada com os valores convencionais do que nós consideramos sãos, que nós consideramos adequados. É uma pessoa que canta É o Comando Vermelho até o fim. Eu acho que seria um absurdo se alguém cantasse a Ku Klux Klan até o fim. O Oruan também canta Nós Desce na Pista pra fazer assalto. E se ele cantasse Nós Desce na Pista pra estuprar? Evidentemente isso seria a promoção do estupro. E pior ainda, vamos considerar que o Oruan fizesse parte de uma gangue de estupradores. Aliás, não ele, mas ele fosse amigo ou sobrinho ou filho de uma pessoa que participa de uma gangue de estupro coletivo e ele estivesse o tempo todo pedindo a liberdade desses agressores. Aí ele chega lá e canta uma música. É o estupro até o fim. Isso não é promoção. Ele é amigo de agressores, ele é filho de agressores e pede a liberdade desses agressores. Porque não adianta querer ficar procurando pelo em ovo de uma implicitude, de intenções, de uma lei que talvez queira criminalizar a cultura periférica. Isso é claro e evidente. Ele é amigo de um agressor de mulher e pede pela liberdade desse agressor. Ele é filho de um dos maiores líderes de facções criminosas desse país e pede pela liberdade dele, ainda que ele esteja na cadeia, liderando essa facção criminosa. E pede a liberdade de um assassino jornalista que, inclusive, estava investigando sobre tráfico humano. Isso é, sim, promoção e defesa do crime organizado. Pior ainda se for com o dinheiro do Estado. Se fosse de modo privado, ainda a gente consegue tolerar, porque aí se trata de liberdade de expressão. Essa pessoa está literalmente subsidiando a própria arte. Mas através dos subsídios do Estado... Quer fazer isso? Faça com o seu dinheiro, não da população que está literalmente sendo vítima de latrocínio, de furto, de motim no meio da rua, porque pessoas que são viciadas em crack atacam e essas pessoas, elas compram de facções criminosas, são viciadas graças a elas. Isso é um absurdo, isso está literalmente destruindo com o país, avançando em inúmeros territórios, se tornando um estado extraoficial alienígena. Isso é uma situação extremamente grave. E outra coisa, porque eventualmente quem vai ter que sofrer com isso são as pessoas pobres, periféricas e negras, etc. Isso serve para todas as leis. Se for partir desse critério, então acaba com as leis, acaba com o Código Penal. Porque se eu cometer um homicídio contra você, certamente eu vou ter muito mais dificuldade de sair da cadeia do que o filho de uma pessoa muito rica e poderosa, de um político. Isso é inegável. A questão é, vamos abolir a lei do homicídio? Não faz sentido nenhum isso. Infelizmente, lamentável e fatalmente, é isso que acontece na sociedade. Pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas influentes vão ter mais capacidade de se safar. Inclusive, veja o que aconteceu com o próprio Oruan. O Oruan foi preso 2 vezes. Numa das vezes, o que ele fez? Ele pagou uma fiança de 100 mil. Na outra, ele pagou uma fiança de 30k.
Ele é um playboy. Ele foi criado nos Estados Unidos com uma excelente educação, com contatos, com muita estabilidade e, pior de tudo, faz cosplay de pobre pra fingir que representa a população favelada. Favelada é um caralho. Eu que vivi na favela. Eu vivi 4 anos na favela. Isso que é cosplay de pobre. Ele é um baita de um playboy, inclusive um nepo baby. Ele nunca passou fome na vida dele. Pode ter certeza disso. Ele não é um pobre coitado. Ele não é uma vítima da sociedade. Ele é filho de um assassino que se chama Marcinho VP. De um criminoso da pior estirpe. Enfim, desculpe. Bom, Me empolguei. 7 minutos. Não, veja, eu acho que com a sua resposta fica demonstrado como acho que vocês só conseguem debater esse projeto do ponto de vista de falar sobre o Oruan e o que o Oruan representa, e o pai do Oruan, e a família do Oruan, e a vida do Oruan, e o passado do Oruan. E eu acho que se existe um intuito de debater as coisas de maneira mais profunda, seria importante um esforço da nossa parte de não ficar debatendo em base a sensacionalismos ou individualismos, mas de realmente tentar entender o impacto dessa lei e o que ela traz. Agora, veja, você comentou que os crimes vão ser julgados por um corpo técnico. O problema é que não existe neutralidade na sociedade, né? Mas, mais uma vez, então Você acaba com as leis. Ter neutralidade já significa você tomar uma posição política. E as leis, inclusive, a Constituição, refletem também uma concepção política. Refletem uma concepção política capitalista, burguesa, e é por isso que nós também somos contra a democracia burguesa, porque nós entendemos que ela reflete os interesses de classe da burguesia. E isso está consolidado no Código Penal, etc, etc. Então, mesmo aquilo que parece ser neutro na sociedade é perpassado por interesses sociais, por interesses de classe, por leituras da história, por compreensões políticas dos temas, enfim, dos problemas sociais. Então, não acho que seja possível a gente fazer um corpo técnico iluminado, neutro, que vai julgar e aí vai observar todas as situações e, digamos, um grupo seleto de pessoas maravilhosas que vão saber dizer o que é crime e o que não é. Nós temos diversas expressões na música brasileira que falam de bebida. Você falou que um dos intuitos da lei anti-Oruan é diminuir o consumo de bebida, se eu entendi bem, é isso. Bom, então nós vamos criminalizar todas elas. Então acabou o sertanejo. A bem da verdade, não vai ser mais possível ter sertanejo, porque se faz apologia ao consumo de bebida de maneira geral. Sei lá, cara, nós podemos... Eu acho que todas as expressões artísticas, todos os gêneros musicais fazem apologia à bebida. Todos eles vão ter demonstrações de coisas que existem na realidade. Como eu comentei, por exemplo, um filme que retrate um estupro. Seja lá qual foi a intenção do diretor, porque aí é todo um debate artístico que também não cabe a nós entrar aqui para entender exatamente o que a pessoa tinha de intenção ao fazer aquela obra. Eu acho que é complexo você, de antemão, dizer o que é ou não um crime. Na prática é isso. A lei está dizendo que tem um tipo de expressão artística da sociedade que, de antemão, já deve ser considerada criminosa. E sobre todas as outras, nada é falado. Então, acho que nós precisamos fazer o debate dessa forma. Outra coisa, e aí pegando num ponto espinhoso aqui do debate, porque eu acho, Espectro, que se existe uma preocupação de combater apologia ao crime, que se existe preocupação de combater cultura do estupro, se existe preocupação de combater, você falou Ku Klux Klan, vamos combater as expressões políticas autoritárias ao longo da história, eu não sei o que você está fazendo no MBL. Porque o MBL é o agrupamento político que condensa parte das pessoas que nos últimos anos estiveram envolvidas em escândalo de relativização de todas essas coisas. Todas essas coisas. Quem promove o estupro hoje no Brasil, uma das pessoas, é Arthur Duval, do MBL, que teve aquela fala infeliz, bizarra, atroz sobre as mulheres ucranianas. Kim Kataguiri, diversas outras pessoas, relativizando o que é o nazismo. Isso já foi exposto, tem matéria do Intercept mostrando tudo isso, o que era falado dentro dos grupos do MBL, as mensagens que eram trocadas, o nível, o teor de machismo, de racismo, de objetificação da mulher, coisas realmente... Enfim, uma série de histórias, inclusive de turismo sexual,
eu acho que é altamente contraditório. Não consigo entender. Digo, ou te falta caráter de vir aqui debater todas essas coisas que você tá querendo debater, querendo jogar em mim a pecha da pessoa que faz apologia, etc., ou que relativiza, sendo que o seu agrupamento político é composto por pessoas que levaram adiante falas e posicionamentos políticos que tiveram relacionados com uma série de coisas altamente questionáveis, ou, não sei, é ingenuidade política mesmo, não sei. Diga você o que é, porque acho altamente contraditório com o que você está tentando defender aqui. E aí já vou, talvez, tentar reverter a pergunta para um próximo tema, que é o do crime organizado, porque eu entendo que são coisas bastante combinadas, e voltar para esse debate da indústria do crime. Porque eu acho que o crime é um problema. Eu acho que o tráfico é um problema. Eu acho que a existência de milícias é um problema. Eu acho que tudo isso é expressão pura do que é o sistema capitalista. Mas, para a gente combater essa indústria do crime, nós precisamos ir na raiz dela. E a raiz dela sempre é o dinheiro, sempre é a lucratividade. Existe um estudo de um cara chamado Roberto Saviano, se eu não me engano. Ele estuda bastante sobre drogas e tal. E ele fez um levantamento que, se hoje, de fato, a venda de cocaína fosse considerada uma indústria, seria a indústria mais rentável do mundo. O que já nos demonstra um pouco o grau de magnitude do que é... o quanto de dinheiro rola nessa indústria do crime, né? Queria saber qual é a sua posição política sobre isso. Porque eu acho que parte da gente ter uma proposta que efetivamente vá ao combate do crime organizado tem a ver com enfrentar essa situação e acabar com esses monopólios capitalistas do narcotráfico e do crime. Tá, gente, é o seguinte, eu acho que é muito importante a gente expor uma estratégia que a Mandy está usando aqui com vocês, que a gente chama de galope de guicho, que é uma sucessão de alegações desconexas umas com as outras, que dá a entender que ela realmente está informando, mas na verdade serve para desviar do assunto central e também prejudicando com que todas as alegações sejam respondidas, dando a entender que ou tu não tem resposta, ou que tu esqueceu, ou que tu simplesmente concorda. Esse é um problema muito grave, por isso que eu vou pedir mais uma vez que a gente mantenha o foco a respeito do que a gente está discutindo. Eu vou ver se eu consigo responder absolutamente todas as coisas que tu falou, mas, primeiramente, eu realmente não entendo porque tu continua chamando isso de censura, sendo que, na verdade, não existe censura. O Oruan e qualquer outro artista que quiser promover o crime organizado e sabe lá qualquer outro tipo de droga, seja inclusive através do sertanejo, ou do funk, ou do trap, ou do rap, vão continuar sendo livres para exercer essas atividades. É, mais uma vez, algo que serve para proibir o investimento subsídio do Estado, que é usado do contribuinte, do trabalhador para patrocinar isso. Então, eu realmente não entendo onde exatamente existe essa censura específica. Simplesmente é falso. Eu acho que isso aqui deveria ficar muito claro para vocês. É falso. Não existe censura. O Oruan vai continuar podendo cantar absolutamente tudo que ele quiser. Inclusive, Comando Vermelho até o fim, Libertem Meu Pai, o assassino do Tim Lopes é uma pobre vítima da sociedade, etc. Foi o capitalismo, não sei onde, não sei das quantas. O Oruan vai ser totalmente livre para continuar fazendo isso, desde que subsidiado pelo dinheiro do próprio bolso dele, que inclusive em parte considerável é sim do crime organizado, porque foi assim, evidentemente que ele foi muito bem criado nos Estados Unidos, porque ele é um baita de um playboy, nepo baby, que faz sim cosplay de pobre, tá? Agora, outra questão, sobre não levar em consideração a sociedade, o sistema, toda a conjuntura histórica do país para tomar uma decisão como essa. Bem, mais uma vez eu vou trazer. Se for por esta lógica, pelo mesmo critério, devemos abolir as leis de latrocínio, de furto, de homicídio, considerando essas que são mais exercidas pela população periférica, porque a lógica, infelizmente, é a mesma. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.